Oiê! No vídeo de hoje eu vim trazer 12 coisas que eu aprendi nos meus 5 intercâmbios até hoje. Eu fiz 4 intercâmbios de Work and Travel, 3 em Massachusetts, 1 na Califórnia e o meu 5º intercâmbio foi um mês em Montreal, trabalhando num hostel com trabalho voluntário em troca de hospedagem e melhorando o meu francês, que é uma língua que eu quero muito aprender, que um dos meus sonhos é ser poliglota. Como eu já falei muito pra vocês em outros vídeos, os meus intercâmbios me trouxeram muita transformação, eu aprendi que eu era muito capaz e esse tipo de coisa, então eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre outras coisas pequenas, às vezes até mais banais, mais bobas, mas que eu aprendi durante os meus intercâmbios e que eu acho legal compartilhar com vocês. No meu primeiro intercâmbio, eu aprendi que o português é uma língua linda e muito difícil. Eu não gostava e eu não valorizava o português até eu perceber como ele soava para as outras pessoas e vi as pessoas tentando falar português e vi como isso era de certa forma um privilégio nosso, porque é uma língua difícil e que tem vários países em que a gente pode se comunicar em português. Ele não é uma língua só falada no Brasil, né? Então, por exemplo, Portugal, outros países do continente africano, eu não vou lembrar agora, mas existem vários lugares que a gente pode se comunicar em português e é uma língua muito bonita quando você olha para ela com outros olhos. Eu aprendi a economizar de verdade, porque eu comecei a trabalhar e eu vi o valor e quanto era difícil ganhar meus 11 dólares por hora, o quanto eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer para ganhar o meu dinheiro. Então, eu passei a ver o valor do dinheiro de uma forma diferente e eu passei a economizar porque eu não queria gastar aquilo com besteiras, por exemplo. Quantas horas eu tinha que trabalhar para comprar uma parada tosca numa lojinha que eu nunca ia usar? Entendeu? Você começa a ver o dinheiro, eu comecei a ver o dinheiro dessa forma diferente com o valor do meu trabalho. Então eu passei a economizar mais. Uma outra coisa que eu aprendi no meu primeiro intercâmbio foi a julgar menos os outros. Eu percebi que é muito difícil você julgar as decisões e as escolhas das outras pessoas numa situação que você nunca passou. Nós não temos muito o hábito de nos colocar no lugar dos outros de verdade, de praticar empatia de verdade, de você fechar os olhos e tentar sentir como você se sentiria naquela situação. E ainda assim é possível que quando você passe por isso, você tome uma decisão diferente da que você achou que passaria. Eu acho muito difícil a gente imaginar como o nosso comportamento seria numa situação que nós nunca passamos, nós não estamos sentindo as emoções, todos os prós e contras e as dores e as delícias daquele momento, para saber realmente como a gente se sentiria. Então eu passei a julgar menos as escolhas das outras pessoas, as vidas das outras pessoas em geral, porque cada um tá vivendo uma batalha que a gente não sabe nada sobre. Então é muito difícil, é muito cruel a gente julgar os outros baseados na nossa experiência, na nossa vida e de fora das situações. E a partir disso, exercitar mais a empatia, que é realmente você se colocar no lugar da outra pessoa. É você tentar e fazer um esforço para se colocar no lugar dela, em vez de se julgar por fora, se blindando daquela sensação. Então, eu, por diversas vezes, preciso até fechar meus olhos e tentar me imaginar na situação da pessoa para realmente tentar sentir um pouquinho do que ela pode estar passando. Isso é exercitar a empatia e é muito, muito, muito importante. No meu segundo intercâmbio eu aprendi a importância de cozinhar, porque eu percebi que eu só sabia fazer uma ou duas coisas. E eu percebi que essa uma ou duas coisas que eu sabia fazer não iam me trazer todos os nutrientes e trazer a alimentação saudável que eu estava querendo começar a ter. E lógico que comer a mesma coisa sempre ia me enjoar muito e eu não ia conseguir manter uma alimentação melhor dessa forma. Então eu comecei a aprender a cozinhar, a entender mais sobre temperos, como combinar as coisas em casa mesmo, acompanhando minha mãe a cozinhar e tentando, experimentando. E aí você vira essa chavinha, assim, você começa a perceber o que dá pra fazer com o quê, como usar temperos, como descobrir novas receitas e novos sabores e novas texturas. Isso foi muito importante pra mim. Foi o primeiro passo dessa reeducação alimentar que eu passei e que eu vivo hoje na minha alimentação saudável, que me faz extremamente feliz. E ainda me falta muito pra cozinhar da forma que eu realmente gostaria, mas eu já melhorei muito. E também aprendi que a gente precisa de distância e tempo, às vezes, de um problema ou de uma situação para poder enxergar aquilo melhor. Quando eu saí do Brasil, eu passei a perceber que quando eu me distanciava às vezes de uma rotina, me distanciava de problemas ou de situações, os problemas não eram tão grandes como eles pareciam ser, às vezes eles nem eram problemas, de certa forma. Também passei a perceber
que eu não queria mais certas coisas ou que eu queria mais certas coisas. Quando você sai do seu contexto normal, você enxerga a sua vida por uma outra perspectiva, e isso pode fazer você mudar completamente o olhar que você tinha sobre certas coisas, e foi isso que aconteceu comigo. No meu terceiro intercâmbio, eu aprendi a sorrir mais e ser mais gentil. Ser mais gentil com as pessoas, em geral, ser mais gentil no trânsito, ser mais gentil na minha vida e sorrir mais. Porque às vezes eu chegava para comprar um ticket no guichê da Grand Central lá em Nova York, na estação, aquela estação famosa e maravilhosa, e a moça que estava vendendo o ticket estava super carrancuda. Eu chegava lá com um sorriso e com uma forma educada, gentil de me comportar. E isso mudava a situação, isso às vezes transformava aquele contexto ou fazia a pessoa sorrir de volta. Isso talvez mudasse o dia dela, mas eu percebi que eu só ganhava e que eu só ganho quando eu sorrio mais e quando eu sou gentil com as pessoas, independente delas serem gentis de volta, porque se, por exemplo, às vezes acontece de eu chegar numa estação e comprar um bilhete e a pessoa ser grossa comigo, mesmo eu sendo gentil e eu sendo educada e eu sorrindo, eu não pego isso pro pessoal, eu percebo que é um problema da pessoa e eu fiz a minha parte. E eu só ganho quando eu sou mais gentil e sorrio mais, eu fico mais feliz e isso já é o suficiente. E também aprendi a ser menos consumista, porque eu voltei pro Brasil nesse terceiro intercâmbio com 3 malas absurdamente grandes, muito peso, muita coisa que eu não precisava, muito excesso que eu deixei no Brasil e que eu tinha lá comigo, e eu quero carregar menos coisas e carregar mais coisas que sejam importantes. Não é só uma questão de minimalismo. Recentemente eu escutei um termo que se chama essencialismo, que é você perceber mais o valor que as coisas têm pra você, ter aquilo que é essencial pra você. E o que é essencial pra você é você quem sabe. Isso é uma questão complexa, é uma questão pessoal, mas eu queria ter menos coisas que eu não precisava e que eu não ligava tanto assim. Eu queria me preocupar mais com as minhas compras, comprar com mais consciência, comprar com mais qualidade e não ter um monte de coisa inútil para fazer peso à toa na minha vida. No meu quarto intercâmbio, que também foi no inverno, eu percebi que, além de amar o frio, eu amava todas as estações. Porque até no final do meu intercâmbio, apesar de amar o frio, no final do inverno eu já tô de saco cheio dele, da neve, e que no final do verão eu já tô de saco cheio do calor. Então o que eu gosto mesmo são das 4 estações e das mudanças, do fato de terem 4 estações pra gente poder viver de uma forma diferente. São cores, sabores, texturas e cheiros diferentes em cada estação, e eu gosto do que cada uma delas pode me proporcionar. Se fosse qualquer uma delas por muito tempo, por 6 meses, por 12 meses, eu não ia aguentar. Eu gosto das 4 estações e do fato delas durarem um tempo determinado e mudarem. E também aprendi a graça e a importância de ouvir mais as histórias das pessoas. Eu comecei a conversar e ouvir mais a história que as pessoas tinham para me oferecer. Todo mundo tem uma história e você pode aprender alguma coisa interessante. Quando você fala menos de você e você ouve mais as histórias dos outros, você aprende mais formas de viver, você aprende mais sobre as pessoas, você aprende coisas que você jamais aprenderia. Um exemplo foi que no meu intercâmbio eu percebi que tinha um funcionário que ele era extremamente fofo e legal e sempre animado e feliz comigo. E ele me contou que quando ele era mais novo ele trabalhou numa empresa de mísseis por uma certa época da vida dele e que isso mudou a perspectiva que ele tinha da vida e dele mesmo. E eu jamais teria ouvido uma história desse tipo se eu não tivesse aberta a ouvir outras pessoas. Então a partir desse momento eu passei a fazer isso muito mais. E já conversei com pessoas de culturas tão diferentes, que viveram na União Soviética, que viveram no Haiti, me falaram sobre o voodoo, que viveram... quando fui para Marrocos, sentei com um muçulmano para ele me contar como é ser muçulmano, como é ser da religião islâmica e como é conviver com tudo isso e coisas que eu só poderia ouvir dessas pessoas, essas histórias que antes eu achava que era perda de tempo ouvir mais as pessoas. E hoje eu acho que é completamente o contrário. Se você souber ouvir e se você souber quem escutar também, né? Não sair escutando o conto da carochinha e fofoca, porque isso não vai acrescentar em nada. É o que escutar e de quem escutar.
E no meu quinto intercâmbio, que foi o trabalho voluntário em Montreal, eu aprendi que o Canadá tem outras estações além do inverno. Ele não é um bloco de gelo, como muita gente imagina, ele não é só frio. O verão de Montreal, inclusive, falam que é incrível. Quando eu tava lá, as pessoas falavam muito, tem vários festivais, é quente, as pessoas nadam em lagos, é tudo verde, florido, maravilhoso. Então tem várias outras estações além do inverno. O inverno, sim, é muito rígido e tem as cidades subterrâneas para morar no Canadá, porque ele realmente é muito forte. O inverno não é tão fácil de viver, mas assim, comparado com o inverno do Brasil, tudo bem, você acha que você não gosta do inverno, você tá aqui, você acha que é difícil, mas o difícil pra você aqui é diferente do difícil de um canadense que tá a menos 40, entendeu? E quase não vê a luz do sol. Mas a questão é que o Canadá tem outras estações e tem muita gente que me pede sugestões de lugar legal pra fazer um intercâmbio e muitas vezes eu falo Canadá e a pessoa fica surpresa. O Canadá é um país maravilhoso e essa foi a outra coisa que eu percebi nesse intercâmbio. Os melhores lugares são aqueles que a gente menos ouve falar. A gente praticamente não ouve falar de Dinamarca, de Noruega, de República Tcheca, de Canadá, de Finlândia, que são lugares incríveis, com uma qualidade de vida absurda, muito legais de conhecer e de viver e de passar um tempo, e a gente quase não ouve falar porque eles estão de boa, vivendo a vida deles sem causar. Então o Canadá tem outras épocas do ano maravilhosas, um monte de paisagem surreal de linda pra conhecer em verão e calor, tipo calor mesmo, e dependendo da região, lógico. O norte do Canadá não é bem assim, mas mais pro sul, onde tem as principais cidades, é maravilhoso. Tem muitos lugares incríveis pra conhecer lá. Então o Canadá foi um lugar que eu conheci, que eu me apaixonei, e eu imagino quantos outros lugares que eu pouco ouço falar também eu não me apaixonaria se eu pesquisasse mais ou fosse pra lá. Então eu vou buscar por esses lugares na minha vida. E o último item dessa lista, a 12ª coisa que eu aprendi nos meus intercâmbios é que eu sou capaz de me sentir em casa quando eu encontro um cantinho meu e um canto onde eu possa sentir paz e passar um tempo comigo e ser eu mesma. Quando eu encontro a minha rotina, quando eu consigo formar uma pequena sensação de casa e ter o meu espaço, eu consigo estar em casa onde quer que eu vá. Eu tenho essa capacidade de me sentir em casa e isso mora dentro de mim. E é uma coisa que viajar muito transforma na gente. Quando você passa a ter que viver em vários lugares, você percebe que a sua casa você carrega dentro de você. É você que é capaz de transformar aquele ambiente, ou um canto, ou um dia, ou uma rotina, em uma maneira, ou um lugar que faça você se sentir em casa. Isso torna você uma pessoa mais flexível, mais resiliente e mais adaptável. Me conta aqui nos comentários se você se identificou com alguma dessas coisas que eu aprendi durante os meus intercâmbios e me conta alguma coisa que você aprendeu no seu intercâmbio também, que isso faz eu ouvir a sua história e aprender alguma coisa diferente com ela. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, que isso ajuda muito a saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não, se eu tô falando bosta ou não. Um beijo e até o próximo vídeo.